Olá pessoal, hoje eu vou trabalhar com vocês a semana 3 do nosso PET volume 6 de Geografia, na página 54. Vamos lá? Nosso tema de hoje é a rede urbana brasileira. Hoje nós vamos ver algumas das características das pequenas, médias e grandes cidades brasileiras e como que elas se relacionam. Apesar de elas serem parecidas, elas possuem algumas particularidades. No Brasil, existem 5.570 cidades de diferentes tamanhos, que elas estão espalhadas pelo território nacional e que fazem parte de uma ampla rede urbana. Então, a rede urbana ela é um conjunto de cidades interligadas umas às outras por meio de sistemas de transportes, rodovias, aeroportos, portos, ferrovias, hidrovias e de comunicações, como a telefonia, internet, televisão e rádio, pelos quais fluem pessoas, mercadorias, serviços e informações. Essa rede urbana vai determinar a hierarquia urbana, porque ela é o conjunto de conexões das cidades no espaço geográfico. Então, todas as trocas comerciais que são realizadas formam uma rede de conexões, que é chamada de rede urbana. Então, quanto mais trocas uma cidade fizer com a outra, maior será o seu papel na rede urbana. Por isso que ela influencia nessa hierarquia entre as cidades. O que seria essa hierarquia urbana? Seria a classificação das cidades de acordo com o seu poder de influência e também a sua força econômica sobre as outras cidades. Nós temos duas fotos aqui. A primeira é a Serra da Saudade, em Minas Gerais, que é o município menos populoso do Brasil. Tem cerca de 786 habitantes. Olha como que é estruturada essa cidade. Percebemos aqui que tem uma grande parte aqui de vegetação nativa. As casas elas são menores, são mais simples, bem aconchegante esse lugar, né, gente? Enquanto que essa aqui, a cidade de Bom Despacho, em Minas Gerais. Então, no caso da Serra da Saudade, como ela tem apenas 2 escolas municipais que atendem estudantes de 0 a 14 anos, então a prefeitura, no caso dessa cidade, oferece o transporte gratuito para os alunos que moram nessa área rural que desejam cursar o ensino médio ou o ensino superior, no caso, numa cidade próxima, que é Bom Despacho, que é essa cidade aqui. Então, o que isso quer dizer? Essa cidade, por não dispor de determinados recursos com relação à educação, estudantes eles saem dessa cidade menor e vão para uma cidade maior. Então, vocês percebem essa relação entre as duas cidades? Olha só, gente, como que ela já é diferente, essa cidade. Ela já é mais verticalizada, né? Já é mais plana também, pelo menos essa parte aqui. Os imóveis muito mais aglomerados, esse aqui já tem uma quantidade menor aí. Então, essas características vão também determinar uma cidade pequena de uma cidade grande. Hierarquia urbana, então. Essa hierarquia urbana foi se modificando com o tempo. A partir do momento da globalização que aconteceu no mundo todo, antigamente, como que acontecia essa relação entre uma cidade e outra? A metrópole nacional influenciava a metrópole regional, influenciava o centro regional, influenciava a cidade local e que influenciava a vila. Hoje, por conta do espaço estar mais integrado, pelo fato das redes terem avançado, essa conexão ela já é feita de maneira direta. Então, a metrópole nacional influencia a metrópole regional, o centro regional, a cidade local, a vila e vice-versa. Elas se influenciam aí mutuamente. Houve essa modificação aí com a globalização por conta dessa integração do território. Então, dentro dessa hierarquia urbana, nós vamos ter algumas características que vão determinar o tipo de cidade. Nós temos aqui as metrópoles. Elas são as principais cidades dessa hierarquia, por conta da população e também da importância econômica. Essa influência ela vai se estender por várias áreas, se concentrando na infraestrutura, nos serviços, né, que muitas vezes eles não são encontrados nas demais cidades. Por exemplo, complexos hospitalares, centros de pesquisa científica, universidades, aeroportos, instituições financeiras, comércio, eventos, entre outras coisas. Então, é o caso que a gente viu aqui dessas duas cidades. A cidade da Serra da Saudade, por ser um município pequeno, que não tem muitos recursos, então ela acaba aqui
os moradores sentem essa necessidade de se deslocar para uma cidade maior que possui essa infraestrutura e esses serviços que não são encontrados. Então é como o texto ele vai exemplificar aqui. No passado, quando um morador de uma pequena cidade ele precisava comprar alguma coisa ou consultar algum médico ou algum outro serviço, ele precisava se deslocar da sua cidade para uma cidade maior. Então, caso ele não encontrasse nessa cidade, ele tinha que seguir para uma cidade maior ainda. Então, hoje, com o avanço dos meios de comunicação, de transporte, a relação entre essas cidades não acontece necessariamente conforme a hierarquia. Elas se relacionam umas com as outras de uma forma direta, qualquer que seja a sua classificação. Então, o morador de uma pequena cidade, ela pode, sem sair de casa, ter acesso a produtos e serviços por meio de lojas virtuais, realizar operações bancárias e também morar numa pequena cidade e se deslocar diariamente até centros maiores para trabalhar ou estudar. Então, além das metrópoles, pessoal, nós vamos ter aí uma região metropolitana. Seria o conjunto formado aí pela metrópole e pelas cidades menores, crescem aí na órbita da metrópole e formam intensos fluxos, como no nosso exercício que nós temos aqui. Então, nós temos uma metrópole e outras cidades menores ao redor dela. Essa metrópole, nós podemos exemplificar algumas cidades, como, por exemplo, Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, por exemplo. Todas essas são metrópoles. No caso aqui, nós temos a foto de Belo Horizonte, que tem uma população aí de mais ou menos 2,5 milhões de habitantes e que ela exerce influência sobre uma grande parte dos municípios de Minas Gerais, concentrando aí vários serviços. Então, conforme essas cidades elas vão crescendo em direção à periferia, os municípios vizinhos eles vão se aproximando e também aumentando a relação entre eles. Então, esse processo é chamado de conurbação. Então, a conurbação é quando acontece essa junção física das cidades. É um processo em que a gente não consegue saber muito bem aonde uma cidade termina e aonde uma cidade começa. Então, elas crescem tanto que já não se pode diferenciar uma da outra. Então, é como demonstra a foto aqui. Se não fosse essa marcação aqui dizendo que aqui é Contagem e que aqui é Belo Horizonte, nós não conseguiríamos identificar esse limite entre uma cidade e outra. Com esse processo, passa a haver então a necessidade de se pensar políticas e leis que incluam os municípios próximos. É por isso que houve a criação de regiões metropolitanas. Essa criação ela é definida por critérios econômicos, políticos, estatísticos e também de gestão do território. Nós temos também outros dois tipos de cidades. Nós temos a megacidade, que é uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes, tem crescido muito aí nas últimas décadas, tanto nos subdesenvolvidos quanto nos desenvolvidos, mas predomina nos subdesenvolvidos. E as megalópolis são como se fossem umas manchas urbanas extensas que vão se formando a partir da junção física de duas ou mais metrópoles, ou então entre regiões metropolitanas. Aqui no Brasil nós temos uma megalópole, que é a megalópole Rio-São Paulo. E essas cidades, apesar delas se modernizarem, possuírem aí muitos recursos, muitos serviços, elas também são centro de segregação espacial. Então, o que seria essa segregação espacial? É uma separação das pessoas com relação à ocupação e ao uso do espaço. Então, o acesso aos espaços mais valorizados e menos valorizados da cidade ele é determinado principalmente pela renda das pessoas. Então, nós podemos dizer que é uma das principais marcas da desigualdade social. Aqui na cidade, por exemplo, nós temos essa segregação espacial, onde nós podemos observar aqui as regiões que possuem uma renda média em salários mínimos menores, são as zonas periféricas, pessoal? Aqui, nós temos a Zona Sul, que é a zona que tem uma renda menor com relação às outras, enquanto que o centro, ele já tem uma renda de mais ou menos 4 salários mínimos. A Zona
oeste e a zona leste, também comparado ao centro, vão ter uma renda muito mais inferior. Nós podemos perceber que há aqui uma segregação espacial, onde o centro, por ele possuir uma renda muito maior, ele dispõe de recursos que as outras zonas não dispõem. Nós percebemos aí que as manutenções de pavimentação, de reforma, de estruturação, elas são feitas em sua maioria no centro, enquanto que nas outras regiões periféricas, principalmente a Zona Sul, por dispor de uma renda menor, às vezes nem acontecem. E outra coisa, falando aí de pandemia, já que nós estamos vivenciando os maiores números de casos confirmados de Covid na Zona Leste e também na Zona Sul, zonas que possuem uma renda média entre 1 a 2 salários mínimos. E as regiões que possuem uma renda muito maior, elas têm os menores números de casos. Então nós percebemos essa segregação espacial, ela também delimita uma vulnerabilidade entre essas áreas. A gente vai perceber também que aonde tem as maiores taxas de analfabetismo é justamente aonde nós temos aí a Zona Sul com relação ao centro, é a que tem menos alfabetizados. A Zona Leste, Zona Oeste, enquanto que o centro ele está concentrando o maior número de alfabetizados. Então, nós vemos várias decorrências dessa desigualdade. Esses moradores dessas áreas de vulnerabilidade social, além deles estarem mais vulneráveis ao vírus devido às suas condições, onde numa pandemia, por exemplo, nós procuramos evitar a aglomeração, essa aglomeração é inevitável em determinadas regiões. Isso é muito importante nós percebermos como que essa questão da renda vai determinar alguns fatores de diferenciação, de exclusão. Então, quanto aqui no centro, nós percebemos que eles dispõem de mais recursos, a maior parte dos serviços, de infraestrutura, de educação, de muitas coisas que muitas vezes essas regiões periféricas elas não dispõem. Por isso elas são zonas de vulnerabilidade. Nas atividades nós vamos ver no exercício ali onde que parece que a gente está em outro lugar, de tão diferente que são as características, do contraste que existe entre elas. Então eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos e até mais.